Bom dia, pela graça de Deus, nós estamos mais uma vez nos encontrando para meditarmos na palavra de Deus para o nosso coração, que nos dê direção para a nossa vida. E eu escolhi hoje um dos mais lindos e apreciados salmos da Bíblia, um salmo de Davi, o Salmo do Bom Pastor, que é o Salmo 23, que começa dizendo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu vi uma história uma vez, num grande auditório, foi chamado à frente um grande orador, um orador muito famoso, e ele subiu à tribuna e resolveu declamar, recitar o Salmo 23, e ele o fez de cor. E quando ele terminou de recitar o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor, o auditório o aplaudiu entusiasticamente. E ele desceu, mas antes de descer ele disse: mas eu estou vendo aqui um grande amigo, um homem de Deus, o pastor que eu conheço desde a minha infância, de cabelos encanecidos pelo tempo. E eu gostaria de convidar o pastor fulano para subir a esta plataforma e também recitar o Salmo 23, que eu sei que ele sabe de cor. E o pastor subiu à plataforma e recitou o mesmo salmo, o Salmo 23, que começava dizendo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quando aquele pastor terminou de recitar o salmo, o auditório não aplaudiu. Havia lágrimas nos olhos das pessoas, as pessoas estavam comovidas. Qual foi a diferença? E aquele orador virou-se para o pastor e disse: olha, enquanto eu declamei, o auditório aplaudiu, e quando o senhor recitou o salmo, o auditório estava chorando. Qual foi a diferença? E o pastor respondeu: talvez porque o senhor conhece o Salmo do Bom Pastor, mas eu conheço o Bom Pastor do Salmo. E essa história é uma história muito interessante, porque nós precisamos não apenas conhecer o Salmo do Bom Pastor, mas conhecer o Bom Pastor do Salmo. E o salmista, quando escreveu este lindo poema que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, ele conhecia o Bom Pastor. Ele conhecia por intimidade, conhecia através da oração, conhecia por experiência. E porque conhecia por experiência, podia dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, tudo que eu preciso, Ele supre a minha necessidade. E quando nós formos meditar neste salmo durante essa semana, nós vamos ver que esse pastor supre nossas necessidades. E nós precisamos conhecer esse pastor. Uma menina foi declamar no colégio e ela errou o salmo, mas acertou na mensagem. Ela disse: o Senhor é meu pastor e isso me basta. O salmista não diz isso, mas esta é a mensagem do salmo: o Senhor é meu pastor e isso me basta. Não basta conhecer este lindo salmo que nós vamos meditar durante esta semana, mas é preciso conhecer o bom pastor. E o bom pastor é Cristo, aquele que deu a sua vida pelas suas ovelhas, aquele que ama as suas ovelhas a ponto de morrer por elas, a ponto de se sacrificar por elas, a ponto de ir até a cruz e tornar-se maldito, maldição em nosso lugar. Esse bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, e essas ovelhas o seguem, para que tenham a vida eterna, jamais venham a perecer, e ninguém as arrebatará da sua mão. Eu espero que você conheça não só o Salmo, que nós vamos meditar aqui, mas que você conheça o bom pastor deste Salmo. E você tenha uma experiência enriquecedora, transformadora para a sua vida. E a minha oração, amém.